Multidão de fiéis acompanhou fervorosamente todas as cerimônias constantes do programa do Congresso. Missas, comunhões, sessões solenes contaram com a participação de elementos de ambos os sexos, sem qualquer distinção social. A religião, a crença, Cristo Rei foram um grande elo de congraçamento. Comovente e silenciosa foi a comunhão dos doentes. Fé e esperança na cura de seus males foi o que dominou a comunhão dos doentes. A solene pontifical de abertura reuniu 21 cardeais, 300 bispos e arcebispos, milhares de religiosos e grande massa de fiéis. Olha a palavra de Deus! Quem acreditou naquilo que ouviu, para que foi mostrado o braço de Jeová? Como que o senhor definiria a Eucaristia? O que é a Eucaristia para o senhor? Pra mim, e agora? Essa resposta que eu não tenho, viu? Essa resposta que eu não tenho. Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chave Católica. Eu sou Luciano Pires e hoje os convido a tratarmos do tema o Santíssimo Sacramento e o Reinado Social de Cristo. Como restituir a Cristo o divino direito aos espaços públicos. Santo Afonso Maria de Ligório, em sua obra A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, recorda-nos a afirmação de Santo Agostinho de que vale mais uma só lágrima derramada em recordação da paixão de Jesus que uma peregrinação a Jerusalém e um ano de jejum a pão e água. E quem nos visita aqui na sede do Centro Dom Bosco depara-se com uma magnífica imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, de pé, inteiramente flagelado, trajado com um manto púrpura e coroado de espinhos após sua humilhante e indizivelmente dolorosa flagelação. Lá está ele, cordeiro prestes a ser imolado. O amor sumamente amável, fitando, chamando a quem entra como quem reúne em si o princípio e o fim de tudo. Cada chaga vertendo o amor e o sangue do sacrifício propiciatório definitivo, após o qual o Templo de Jerusalém perderia sua serventia. O corpo cujo sangue tingiu o caminho desde o pretório de Pilatos até o Calvário foi o mesmo corpo tomado nos braços, ainda criança, por Simeão no templo. Prefigurando a Eucaristia, Simeão nos deixa no Evangelho de São Lucas palavras que são fontes permanentes de meditação para a intimidade da comunhão sacramental. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a nossa salvação. Pois o divino corpo que Simeão soube reconhecer em seus braços é ainda o mesmo que, já adulto, enverga o manto de cuja orla a mulher que padecia fluxo de sangue obtém a cura de seu mal. Após 12 anos de sofrimento, sua fé foi tão grande que um simples toque na roupa de Nosso Senhor, no meio da multidão, foi o bastante para arrancar dele uma força. Em seguida, antecipando a ação de graças que todo comungante é chamado a fazer, ela se prostra aos pés de Cristo e, trêmula, habilita-se a ouvir: minha filha, tua fé te salvou. Vá em paz. Meditar a paixão de Nosso Senhor e recebê-lo devotamente na Eucaristia são duas formas complementares, espiritual e corporal, de honrarmos sua presença entre nós. Quanto não é de lamentar, porém, que uma e outra se tenham evaporado dos hábitos e mesmo do horizonte mental do Ocidente dito cristão. Quanto não é de lamentar que no maior país nominalmente católico do mundo, no dizer do mesmo Santo Afonso de Ligório, haja tantos sacrários em que o divino sacramento encontre-se menos reverenciado e mais abandonado. O Brasil nasceu católico. Seu ato fundacional foi uma missa, celebrada por Frei Henrique Soares de Coimbra em 26 de abril de 1500. E o que é a missa? A palavra que dá nome ao culto divino encontra-se na expressão de encerramento do rito latino tradicional, ou tridentino, ite missa est, que se pode traduzir como ide, a oblação foi enviada. E o que ou quem é a oblação? É o próprio Cristo ressuscitado, oferecido pelo sacerdote a Deus de modo incruento, sob as aparências de pão e de vinho no sacramento da Eucaristia. A missa é, portanto, o envio a Deus Pai do sacrifício do Deus Filho sob a assistência do Deus Espírito Santo. A fé católica ensina que o sacerdote devidamente ordenado, ao pronunciar com a intenção da Igreja a oração consacratória sobre o pão e o vinho no altar, realiza o milagre da transubstanciação, em que as substâncias do pão e do vinho, inacessíveis aos sentidos, transmutam-se em corpo e sangue de Cristo,
embora os acidentes ou a aparência sensível dessas espécies permaneçam os mesmos. A título de exemplo, tomemos um homem que acaba de morrer. Nele, a substância de pessoa dá lugar à substância de cadáver, mas os acidentes relativos à aparência permanecem os mesmos. Assim é que o mesmo sacrifício da paixão e morte na cruz é misticamente atualizado em cada missa. Portanto, para além de mera assembleia de fiéis reunidos em pregação e louvor, a missa católica é a renovação sobrenatural do Calvário, em que o mesmo Cristo se oferece como sacrifício maximamente agradável a Deus e como alimento espiritual aos fiéis. É o próprio Cristo quem diz no Evangelho de São João: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo." Mais adiante, face à perplexidade dos judeus sobre como aquele homem poderia dar-lhes de comer sua própria carne, Jesus é ainda mais explícito. "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele." Vale notar que muitos discípulos deixaram de seguir Jesus por não suportarem tal pregação. Mais tarde, na última ceia, Nosso Senhor instituiria o sacerdócio católico e a Eucaristia, definindo o modo pelo qual, até o fim dos tempos, haveria de perpetuar sua presença real entre nós e dar-nos de comer sua carne e beber o seu sangue. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: "Tomai e comei, isto é meu corpo." Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: "Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados." Por mais que o naturalismo moderno não o compreenda e não o aceite, a fé na presença real de Cristo na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, é o fundamento da cristandade, o eixo da verdadeira civilização, porque mantém a conexão real entre o céu e este mundo, estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa. Foi ela também o motor da reconquista ibérica sobre os muçulmanos na Idade Média e de seu transbordamento transoceânico até o Novo Mundo. Só por ela se pode entender a majestade arquitetônica das catedrais góticas, pois se aos governantes deste mundo dedicam-se palácios e castelos, com muito mais justiça deve-se cobrir de pompa o Rei dos Reis, fisicamente entronizado no diminuto sacrário em torno do qual, para abrigo e adorno dignos, os templos católicos são construídos. Só por heróica retribuição ao amor divino substanciado na Eucaristia, pode-se entender o ímpeto apostólico de tantas ordens religiosas e tantos santos, dispostos a dar a vida em missão pela salvação das almas entre bárbaros e pagãos. Numa placa em Santa Cruz Cabralha, na Bahia, em memória da missa inaugural de Frei Henrique ali celebrada, pode-se ler a feliz e acertada expressão: "berço da civilização brasileira." A Europa profunda, que todos apreciamos conhecer, medieval e cristã, não teria emergido do paganismo à condição de luzeiro do mundo, senão pela progressiva adesão ao mistério de amor infinito do Santíssimo Sacramento, custodiado e transmitido através dos séculos, graças à sucessão apostólica. A missa com que Frei Henrique fundou na Bahia a terra de Santa Cruz, muito acima de uma formalidade cívica, foi o evento sobrenatural que, pela primeira vez, fez descer o céu às terras tupiniquins. Nossa sustentabilidade civilizacional depende a tal ponto da fé na Eucaristia que nossas misérias sociais contemporâneas se podem mesmo medir pelo grau de afastamento humano dessa mística realidade. Não há escapatória. Negar a fé na presença substancial de Cristo na Eucaristia é rechaçar o próprio ser subsistente, que é Deus e que a tudo sustenta na existência. É inclinar o pensamento humano a um esvaziamento metafísico que prepara o relativismo moral, cujas graves consequências castigam hoje as sociedades. Onde quer que se tenha estabelecido a hostilidade ou mesmo a indiferença ao Santíssimo Sacramento, prosperou no tempo a soberba humana, a contínua revolta contra as legítimas autoridades e a ilusão do progresso material como substituto do progresso espiritual, único caminho pelo qual o homem pode realmente atingir o fim a que é chamado, aperfeiçoando-se em virtudes e sabedoria até a felicidade eterna do céu.
Importa aos católicos lutar pelo restabelecimento da ordem da cristandade, a Santa Missa como ato social máximo, a paixão e morte na cruz como eixo dos tempos, e o poder temporal dos estados submisso a Cristo Rei e sua Igreja. Em face de tão árdua tarefa, deve nos animar a todos a promessa de Nosso Senhor, ao estabelecer o primeiro Papa, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua Igreja, bem como a de que Ele estará presente entre nós até o fim do mundo. Por isso, é com imensa alegria que celebramos, também aqui no programa, este que foi talvez o passo mais representativo da história de nosso apostolado. No último dia 17 de julho, data em que honramos a memória das 16 carmelitas mártires de Compiègne, mortas pela guilhotina revolucionária francesa em 1794 por ódio à santa religião, o Centro Dom Bosco inaugurou no centro do Rio um belíssimo monumento em honra ao Santíssimo Sacramento. Com 7 metros de altura e localizado no encontro da Avenida Rio Branco com a Avenida Beira-Mar, a impressionante réplica ampliada de um ostensório marca e relembra também o local de um dos maiores eventos católicos da história de nosso país, o 36º Congresso Eucarístico Internacional, ali ocorrido em julho de 1955. Na região recém-aterrada, hoje conhecida como Aterro do Flamengo, montou-se uma estrutura que incluía um altar de 120 metros de comprimento e um mastro de grande dimensão, com uma vela simbólica evocando os primeiros navegantes que aportaram na terra de Santa Cruz. Durante o evento, milhares de fiéis puderam se confessar, receber em comunhão e adorar o Rei dos Reis. Apesar de nossas misérias, todo o esmero possível foi empregado para prestar a devida honra a Jesus sacramentado. E como que para melhor receber nas alturas a nossa humilde homenagem, Nosso Senhor parece ter dissipado as poucas nuvens que ainda restavam até pouco antes da cerimônia de inauguração, para que seu monumento reluzisse sobre um céu profundamente azul, como que envolto pelo manto de Nossa Senhora, composição que bem poderia nos remeter à divina e puríssima maternidade de Maria, enquanto carregava em seu seio a salvação do mundo. Esta obra foi realizada exclusivamente com recursos privados, graças a nossos benfeitores e membros patrocinadores, aos quais reiteramos nossos profundos agradecimentos. Agradecemos também às autoridades públicas competentes por todas as autorizações necessárias, restituindo assim a Nosso Senhor Jesus Cristo o divino direito de ser publicamente lembrado em local tão nobre de nossa cidade. Rezemos para que outros monumentos como este se espalhem por toda a terra de Santa Cruz. E caso você deseje implementar uma iniciativa como a nossa em sua cidade, reúna os amigos com a mesma intenção e assista à live que fizemos em nosso programa Ação Católica, por ocasião da inauguração do nosso monumento, com informações práticas e gratuitas de como proceder. Rezemos também para que não nos falte o ânimo autenticamente católico no combate permanente por Cristo, para que Ele reine não apenas em nossos corações, mas também nas sociedades e nos espaços públicos. E se a perseguição nos alcançar, que possamos nos unir às palavras da Madre Henriette de Jesus, uma daquelas carmelitas martirizadas pela guilhotina em Compiègne, que, tendo ouvido de um oficial revolucionário a razão de suas sentenças de morte, dirigiu-se às suas companheiras carmelitas e disse: devemos nos alegrar e dar graças a Deus por morrermos por nossa religião, nossa fé e por sermos membros da Santa Igreja Católica Romana. Gostou deste vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Peço também que reze por nós. E se deseja contribuir para mais iniciativas como esta, acesse membros.centrodombosco.org e torne-se você também um membro patrocinador com qualquer valor mensal. Que Deus recompense imensamente a sua generosidade. Viva Cristo Rei!